Agora nós vamos fazer a correção, tá? Vamos fazer a correção dos exercícios da respiração. Espero que vocês tenham entendido, tenham feito, tá bom? Mas qualquer dúvida eu vou tentar tirar agora na hora das respostas, tá bom? Lá na página 146, olha, tem uma pessoa correndo, tá vendo, ó? Pulando obstáculos, tem um menininho lendo, tem umas crianças brincando no quintal com uma mangueira, né? E aí a gente tem, ó, todas as pessoas mostradas nas imagens acima estão respirando? Sim, todas as pessoas nas imagens acima estão respirando durante as atividades, tá, gente? Essa é a resposta. No número 2, as pessoas mostradas nas imagens estão gastando energia? De que modo? Sim, elas estão gastando energia, como? Praticando atividade física, lendo, brincando no quintal, enfim. Elas estão gastando, ó, mais o uso do cérebro, tem mais atividades vitais, batimentos cardíacos, gestão, enfim. Tudo isso consome energia. Tudo isso consome energia do nosso organismo. Enquanto, ó, os nossos batimentos cardíacos, o nosso processo de digestão, o nosso processo de respiração, tudo isso consome energia do nosso corpo. Então, sim, essas pessoas estão gastando energia, tá? No número 3, por que você acha que em situações de atividade física intensa a respiração fica acelerada, hein? Por que vocês acham isso? Porque ela é um processo que fornece energia para as células. Com atividades físicas intensas, os músculos precisam de bastante energia. Porque conforme a gente faz, quanto mais acelerado a gente ficar, mais energia a gente vai precisar. E esse processo vai precisar ser mais rápido. Entenderam? Agora nós vamos para a correção do exercício na página 153. Que é a correção, ó, do nosso explorar, que é a correção do nosso lúdico que a gente fez, do nosso pulmãozinho respiratório, tá? Que eu espero que vocês tenham gostado. O que representa a garrafa PET, os dois canudos e as duas bexigas dentro da garrafa? A garrafa PET, ela representa a nossa caixa torácica. Lembra que eu falei, ó, que quando a gente inspira, a nossa caixa torácica expande. Quando a gente expira, ela diminui, né? Então essa garrafa PET, ela representa a nossa caixa torácica. A bexiga representa o quê? A bexiga representa laterais, representa os nossos pulmões, ó, as bexigas representam os nossos pulmões, tá bom? Os canudos representam a nossa traqueia, lembra que eu falei do tubo, ó? Olha aqui o tubo, ó. O canudo representa nossas traqueias, representa o tubo. E as bexigas representam o pulmão. A garrafa PET representa a nossa caixa torácica, tá? E lá de baixo, essa parte aqui, ó, representa o nosso diafragma, tá vendo, ó? Que é a parte que a gente, ó, como tá funcionando, ó. A gente puxa, contrai, enche de ar. A gente solta, esvazia, tá vendo? Ó, que estrutura a bexiga da parte inferior representa? Eu já tinha respondido na parte 1, né? Mas vamos lá. Qual a diferença e semelhança há entre o modelo montado e o sistema respiratório humano? Tá, gente? Olha, a parte de baixo, como eu já disse, ela representa o diafragma, tá? A gente puxa para baixo, o pulmão enche. A gente solta, o pulmão esvazia, tá bom? E a semelhança é qual? É semelhante ao nosso pulmão também. A gente fez isso aqui porque é semelhante ao nosso pulmão. Quando a gente puxa, contrai, enche de ar. Quando a gente solta, esvazia, tá? Aí é o relaxamento. O contrai, enche de ar, que é a inspiração. O solta, relaxa, é a expiração. O pulmão esvazia, tá? Agora nós vamos para a página 154. Número 1. Por que é possível dizer que a respiração está diretamente ligada ao fornecimento de energia para as células? Tá? Porque o organismo, gente, ele precisa do gás oxigênio fornecido pela respiração para transformar a energia presente nos alimentos na energia necessária para as células, entendeu? O nosso organismo precisa do oxigênio para transformar a energia presente nos alimentos nas energias necessárias para as células, tá?
Essa é a resposta número 1. A número 2. Por que é melhor respirarmos pelo nariz do que pela boca? Porque quando o ar entra pela boca, ele não é filtrado, gente. Lembra que eu falei? Quando ele entra pelo nariz, os nossos cabelinhos filtram esse ar? Então, quando ele entra pela boca, ele não é filtrado. Não faz parte do processo natural, né? Então, respirar pelo nariz, com certeza, é muito melhor do que respirar pela boca, tá? E ele chega mais quente e úmido, entendeu? Ele tem mais impureza. Quando ele entra pelo nariz, ele chega mais quentinho, mais úmido no pulmão. E ele tem menos impureza. Quando ele entra pela boca, ele vai do jeito que vai, tá? A gente não passa pelo processo de filtração, a gente não passa por aquele processo de aquecimento, aquele processo de umedecer, que a gente passa pelo nariz, tá bom? Então, é muito melhor respirarmos pelo nariz do que pela boca. Qual é o caminho do oxigênio desde que... no número 3, qual é o caminho do gás oxigênio desde que inspiramos ele até o gás chegar nas células? Qual é o caminho que ele faz? Ele vaza pelas nossas cavidades nasais, pela faringe, pela laringe, pela traqueia, pelos brônquios, tá? Pelos bronquíolos e alvéolos, tá? Até ele chegar nas nossas células. É esse caminho que eles fazem, ó. Cavidade nasal, laringe, faringe, traqueias, brônquios, depois os bronquíolos e os alvéolos, tá? E na número 4 é o caminho contrário. É o caminho que o gás carbônico faz, porque como eu falei para vocês, o gás oxigênio entra no sangue e devolve gás carbônico. Então agora a gente vai saber no número 4 qual o caminho do gás carbônico até ele sair pelo nariz, tá? Que é o processo da expiração. Ele vai ao caminho totalmente inverso, ó, é só vocês fazerem, ó, os alvéolos, os bronquíolos, né? Os brônquios, a traqueia, a faringe, a laringe e a cavidade nasal. A resposta 4 é o contrário da resposta 3. Entenderam? E a número 5. Utilizando uma das palavras entre parênteses, complete as afirmações. Durante a inspiração, os músculos intercostais e os diafragmas se contraem, tá? E as costelas se elevam, aquele processo que eu falei para vocês, ó, respira. Vocês vão sentir o ar entrando e a costela se elevando, se elevam, tá? E os pulmões se enchem de ar. E na B, durante a expiração, os músculos intercostais e diafragmas, eles relaxam, ó, eles se acalmam, ó. E o que acontece com as costelas? Elas abaixam. E os pulmões se esvaziam. Tá? Se vocês respirarem em casa, vocês fizerem a inspiração e a expiração, vocês vão entender muito bem esse número 5. Vão entender muito bem essa resposta, tá bom? Nos pulmões ocorre uma troca de gases entre o organismo e o ambiente externo. Analise as imagens ao lado e faça o que se pede. Ó, vocês vão imaginar essas imagens aqui, ó, A e B. A imagem A e B, ó, é essa imagem aqui, ó. Tá vendo? A imagem A e B do número 6 é essa imagem aqui, tá? Qual a imagem está mostrando o processo da inspiração? E qual está mostrando o processo da expiração? Ó, a expiração, aqui no nosso caso, está na imagem A. E a inspiração está na imagem B, tá bom? Aqui no nosso caso está o contrário, tá vendo? Mas aqui no livro, a imagem A é a expiração, que é quando os músculos se contraem. E a imagem B é a inspiração, quando a gente busca o ar, tá? Muito bem? Dois gases diferentes participam do processo de expiração e inspiração. Quais são esses gases? São o gás oxigênio e o gás carbônico. Que a gente manda gás oxigênio para as células do sangue e pega o gás carbônico. Tá? Eu espero que essa matéria tenha ficado entendida. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima.